começando mais um podcast aqui. Eu e meu parceiro Israel aqui. Ó, se você não assistiu ainda os outros dois, esse aqui é o terceiro já. Se você não assistiu os outros dois, deixaremos os cards aqui em cima para vocês acompanharem. O primeiro a gente falou um pouquinho, né, mais sobre mim e o Israel. No segundo a gente trouxe a nossa convidada Janaína, que fala sobre o fitness, né, a parte de musculação e mobilidade. Hoje nós estamos com um convidado ilustre aqui da parte educacional, o Fera, que trabalha também com a parte de inclusão, né? Ele vai se apresentar um pouquinho mais, vocês vão descobrir quem é, mas já devem ter visto aí na capa. Estou aqui com meu professor, né, ex-professor Jimenez, prazer. Prazer, Jimenez. Obrigado, prazer em estar aqui. Vou abrir aqui agora então para que ele se apresente, né? Vamos lá. Bom, sou o Roberto Jimenez, o pessoal me conhece como Jimenez, né? Aí, sou formado em Educação Física, sou bacharel e licenciado, né? Fiz mestrado, estudei crianças com síndrome de Down e aí enveredei para essa questão da inclusão. Meu doutorado foi estudando crianças com dificuldades motoras. Para vocês terem ideia, eu sempre dou o exemplo do último a ser escolhido no time. Eu estudei aquelas crianças, né, que não têm uma deficiência, mas... E no meu pós-doutorado eu estudei como que a escola organiza seus tempos e espaços para poder incluir, né? Tenho trabalhado nessa questão. Atualmente coordeno um programa de pós-graduação em educação da Universidade da Cidade de São Paulo e o curso de Educação Física. O curso de Educação Física eu coordeno aí há 17 anos, está indo para 18, um curso que a gente tem procurado primar pela qualidade, né? O mestrado de Educação também muito bem conceituado pela CAPES, e eu trabalho na linha de inclusão desse programa. Que legal, hein? O cara não tem pouco conhecimento não, né? O currículo tá extenso, né? Já aproveitando, já que você tocou nesse assunto, né, da questão da educação física escolar, que eu e o Caio, a gente queria saber um pouquinho sobre qual é a maior dificuldade que hoje os profissionais de educação física encontram quando vão trabalhar com esse tema, né, a inclusão. O que você entende ou pode passar pra gente aí? As queixas, elas não são tão diferentes daquelas que qualquer professor de educação física tem quando ele vai atuar, né? Ele vai queixar, ele vai dizer assim, quando ele vai se defrontar com essa realidade, ele em geral ele diz assim, eu tinha um conhecimento teórico, mas na prática a situação muda. E quando na verdade não tem separação teoria-prática. Aliás, o que caracteriza uma profissão é não separar a teoria-prática. Um bom profissional é aquele que consegue atrelar elementos que ele tem na sua formação, conhecimento científico, para poder colocar a serviço da sociedade e implementar isso, né? Então, mas essa é a dificuldade que esse profissional tem. Em particular, isso acontece quando se trata da inclusão, porque o que permeou até hoje a formação de profissionais que trabalham com inclusão e a educação especial de uma maneira geral é um modelo médico. Então, os programas de formação profissional, eles priorizaram sempre caracterizar as deficiências. Mas profissionalmente a gente não lida com a deficiência. Profissionalmente a gente lida com o impacto ocasionado pela deficiência. Eu não vou lidar com uma pessoa que tem síndrome de Down. Eu vou lidar com alguém que está com dificuldade de atenção. Eu vou lidar com alguém que tem problema para memorizar. Eu vou lidar com alguém que tem um surto de agressividade em algum momento. Eu vou lidar com alguém que tem medos por ter experiências negativas em relação à prática de atividade motora. E, na verdade, a formação profissional não dá conta. Então o cara passava muito tempo falando sobre... que o indivíduo com síndrome de Down tem o olhinho puxado, prega a única para dar mão, dedo mínimo arqueado, quando na verdade, para a sociedade, o que a gente tem que entregar? Um profissional que conheça um pouco como lidar com o impacto da deficiência. Por isso o modelo social ele deve se sobrepor na formação ao modelo médico, que é o que está até hoje. Então a gente tem que galgar esse caminho aí, que é essa dificuldade do momento. Uma aula. Bom, acho que trazendo já esse aspecto também da parte de inclusão, né, que o Israel comentou, que os profissionais, não só de educação física, né, acho que como um todo, onde eu trabalho também, eu lido, né, com pessoas com deficiência, e eu percebo que essa questão da atenção, né, de você olhar de uma forma igual aos outros, mas obviamente com o conhecimento, né, trazendo ali um pouquinho mais de estudo. Pensando nisso, quais autores, né, ou qual a referência nessa área da inclusão que o senhor poderia trazer aí para explicar para a galera, né? Quem pode se basear e quem está trabalhando com isso, qual seria um autor aí ou uma pessoa que trabalha muito legal esse assunto? No Brasil, quem estudou muito essa questão, independente de ser escola ou não, foi o Romeu Sasaki,
que ele trouxe, embora não tenha sido pesquisador nesse assunto, ele trouxe muita contribuição para a área da educação de uma maneira geral nesse aspecto. A professora Maria Teresa Egli Mantuan, professora da Unicamp, que teve muitos trabalhos sobre isso. Tem autores como, por exemplo, norte-americanos como Steinbeck, tem toda uma discussão sobre inclusão voltada para a escola. São autores, e a gente tem procurado estudar isso aplicado ao contexto escolar também, né? Maurício Teodoro de Souza e eu, a gente organizou um livro sobre formação profissional e mais recentemente eu organizei com o Alessandro Freitas um livro sobre educação inclusiva. Educação física na educação inclusiva, quer dizer, o título do livro é Inclusão na Educação Básica, né? Reflexões, propostas e ações. A gente quer avançar para essa discussão. No qual a gente trabalha ali com uma discussão tanto voltada para a inclusão, mas pensando não só em pessoas com deficiência, mas a gente discute questões étnico-raciais, discute questões de gênero, né? É um livro que aborda questões amplas, homofobia no contexto escolar, né? As questões da exclusão na educação infantil, propriamente quando acontecem. Então a gente tem essa visão um pouco mais ampla sobre a inclusão. Legal. Gimenez, uma das coisas que eu e o Caio, quando a gente estava conversando sobre o seu tema, né, sobre essa questão da inclusão, eu entrei num assunto com ele assim que é mais o senso comum mesmo, né, trazendo mais um pouquinho assim para as formas de conversa do dia a dia. E a gente queria até mesmo aproveitar que você está aqui para poder até mesmo nós sermos informados sobre se tem alguma relação de pessoas superdotadas terem autismo, né? Se tem alguma relação, se toda pessoa com autismo tem uma superdotação. Acho que mais ou menos isso era a pergunta que a gente estava debatendo, né, cara? Teoricamente eles têm uma certa facilidade quando eles gostam daquele assunto, daquele tema, né? Eles têm uma certa empatia, digamos assim, então fica mais fácil. E a gente queria saber se isso pode ser considerado tipo uma superdotação por conta até de alguns atletas, né? Algumas pessoas famosas aí que a gente viu que tem também, né? O autismo e ao mesmo tempo são excelentes no que fazem ali, então a gente vê que elas são diferentes da maioria das pessoas, né? Bom, vamos assim só separar as coisas. Uma coisa a gente falar de superdotação, a gente usa hoje a expressão que é indivíduos com altas habilidades. São pessoas que geralmente têm uma expertise muito grande para algumas áreas. Hoje não se fala provavelmente de competência específica para um segmento A, B, C, mas por exemplo você fala assim, pessoa que é muito competente, domina muito questões de exatas ou do pensamento lógico-matemático. Então você tem algumas áreas onde você tem pessoas que são muito boas em outras áreas, principalmente na área de exatas é muito forte discutir isso. Então, indivíduos com altas habilidades é muito recorrente você ter essa questão. Durante um certo tempo, se identificava em pessoas com autismo e se olhava muito para isso, né? E nem só autismo, mas em síndrome de Asperger, alguns casos, era até um indicador de um diagnóstico para isso, era um dos parâmetros para diagnosticar, que era ter hiperfoco. Quer dizer, uma condição especial, privilegiada num segmento, gostar mais de uma coisa, ser bom ou melhor em alguma coisa. Isso hoje já não é mais uma questão que se discute tanto, né? Inclusive, sob um apelo até social que se tem associado a isso, né? Em alguns casos, até de uma maneira, eu diria, errônea, mas a sociedade faz isso, a gente não tem como... que se discute como compensações. É um pensamento que a sociedade utiliza para compensar quando existe um preconceito. Né? Por exemplo, da mesma forma, é autismo, mas ele, por outro lado, eles têm facilidade para A, B, C. Não dá para dizer isso. Né? Você tem, até porque hoje toda uma discussão você tem níveis de dificuldade diferentes. Você pode, por exemplo, então, de acordo com a extensão da dificuldade, com a dependência que esses indivíduos vão apresentar em relação às pessoas, você vai ter características diferentes. Isso aconteceu não só com os indivíduos com autismo. Por exemplo, você pega pessoas com síndrome de Down, durante muito tempo, se você vai dar curso, formação, a pessoa fala assim, se você pergunta quais características tem a síndrome de Down, o cara fala assim, olha, eles são tão carinhosos. Então a sociedade criou uma simbologia em torno de algumas questões e que se... E em relação à síndrome de Down, é até mesmo isso. Tem uma autora chamada Lígia Assunção Marara discutir que uma coisa que a gente rejeita, a gente procura compensar. E a sociedade faz isso. Né? Então, se utilizam muitas expressões preconceituosas de uma maneira mais rejeitada. Por exemplo, fala assim, é pobre, mas é limpinho. Mas o cara está dizendo que é pobre, mas está querendo compensar. É mulher, mas dirige bem. Olha cada frase preconceituosa. Pesado.
Utiliza expressões, por exemplo, é gay, mas é meu amigo. Então, e que são forradas de absoluto preconceito, e isso tá no bojo. A compensação tá nesse caminhão, nesse mesmo caminhão que é o preconceito. Isso é verdade. Tá? Então isso tá por dentro. Então isso tudo deixa bastante nebuloso e vai aparecer nas falas das pessoas. Na verdade, é o que as pessoas falam socialmente, que comentam, é fruto de representações, de uma história, de concepções, de compensações que acontecem socialmente. E isso são abordagens que nós, né, como profissionais de educação física, devemos abordar nas nossas estruturas de aulas, né? Sim. Principalmente, né? Exatamente. Tratar com muito O respeito. papel da escola é desconstruir isso. Sim. E tratar sempre com muito respeito e seriedade, né? Ainda mais atualmente, né? Que é uma dúvida que surgiu também. Aparentemente aumentou o número de autistas, né? O número de TEAs, né? E aí, qual que foi essa diferença dos anos anteriores para cá? Ou nós que não sabíamos porque os pais antigamente não levavam no médico, né, para ter o laudo, né? Então, houve um aumento por algum fator, não sabemos exatamente qual, ou já existia, né, essa quantidade de crianças autistas, só que anteriormente eles não tinham esse acesso, né, à medicina. Na verdade, o que aconteceu? 2 fatores contribuíram fundamentalmente para isso. O primeiro fator é que se investiu muito nos últimos 25 anos em diagnóstico. Então hoje você tem muito mais condição de diagnosticar. Então, obviamente, se você consegue identificar mais, você tem prevalência maior. Esse é um fator. Em especial na escola, um segundo fator está associado assim, à lei que a partir de 2012 e com implementação especificamente a partir de 2013 é que as crianças autistas passaram a ter uma condição equivalente a uma criança com deficiência para poder ter acesso à escola. Porque antigamente, o que acontecia? Quando veio a lei da inclusão, as crianças com deficiência passaram a ter direito a estudar a escola regular. O que acontecia? O pai de uma criança com transtorno do espectro do autismo procurava a escola e falava assim, não, sua criança não é laudada, ele tem TEA, TEA não é deficiência, e ficava por conta da família buscar uma escola especial para o filho. Quando a legislação veio, as famílias passaram a ter o direito, né? E o exercício desse direito resultou numa pressão muito grande sobre as instituições de educação básica no sentido de acolher essas crianças. Por isso que assim, junta diagnóstico com quantidade de criança que está chegando, porque a escola tem que receber, tem uma pressão muito grande, por isso que ganhando tanto vulto aí, questão de professor, como que eu vou me preparar para acolher esses indivíduos. É por isso que hoje a formação profissional é muito importante nesse aspecto. E aproveitando, né, até que você falou sobre essa questão da formação profissional, tem dentro hoje da grade curricular da formação, principalmente do professor de educação física, tem alguma coisa que veio nos últimos anos para que o profissional saia com mais bagagem, né, da faculdade para poder conseguir fazer esse tipo de atendimento, né, a essas pessoas? Teve alguma outra matéria que entrou? Na verdade, posso falar pelo nosso curso. Porque o que o MEC traz é uma diretriz curricular nacional. E a diretriz curricular, que todos os cursos de graduação têm que seguir, ela determina a carga horária, ela vai determinar, por exemplo, tempo de integralização de um curso, mas ela define assim, competências que são necessárias para ter um profissional. E uma das competências é que é capaz de trabalhar com pessoas com deficiência. Cada faculdade se organiza de uma forma. No nosso caso, na universidade, a gente procurou modificar. Tinha uma disciplina que antigamente chamava Educação Física Adaptada, ela chama Educação Física Inclusiva. Propositalmente. Porque adaptar, quando você fala assim, o que eu vou adaptar? Dá a impressão que você tem uma coisa que você considera como padrão e que você vai fazer ajustes para acolher. Quando você fala de educação física inclusiva, nós estamos tocando numa questão que diz respeito ao pensamento, aos valores, às concepções. Então, a disciplina também ela tem uma concepção inclusiva, ela discute questão da inclusão, ela discute as deficiências e ela discute, eventualmente, quando for o caso, adaptações na avaliação, adaptações metodológicas, na forma de elaborar objetivos, mas pensando sempre na ideia do pensamento inclusivo amparado no modelo social. O que a gente tem na universidade também é um curso de pós-graduação de 650 horas, que é o transtorno do espectro do autismo. Tem uma pós-graduação lato sensu, voltada muito para professor, mas o que tem sido interessante é que tem muita gente que não é professor que tem procurado fazer essa pós. Por quê? É gente que quer trabalhar em clínica, é gente que quer trabalhar em outros espaços, e o que acontece? Quem vai trabalhar com o TEA hoje nas clínicas? Eles têm procurado muito gente da educação física, eles têm procurado muito pedagogo, TO, fisioterapeuta e fono.
Mas faltam profissionais que conheçam de fato sobre o autismo. Por isso que a gente tem essa pós hoje. Que legal. Que é o profissional que integra as informações para dialogar com a assistente social, para dialogar. E por que isso acontece? Hoje descobriu-se uma vertente aí em termos de convênios, de planos de assistência médica, que eles têm que dar cobertura de atendimento para quem tem filho com esse público. Então, essas clínicas encontraram esse apelo de mercado importante, oferecem serviço, eles estão cobertos pelo convênio, pelo plano de saúde, e tem muito espaço para profissional de educação física, inclusive, trabalhar. Nossa, que legal. Mas falta fundamentação. Eu já vi, teve uma mulher, uma mãe, que o filho dela treinava comigo, o filho dela tinha síndrome de Down, e na natação, e depois de um tempo eu vi ela dando aula tanto para o filho quanto para outras pessoas, né? E na minha concepção, pelo que ela me passava, ela não era formada, né? Ela não era pedagoga, não era educadora física, nem nada. A minha pergunta é, você já viu alguns pais, né, buscando esse tipo de curso, de pós-graduação também? Eu não posso ser exatamente pela própria questão de outros países, por exemplo. Outros países também. Mas no Brasil você tem grandes pesquisadores que se tornaram pesquisadores e profissionais que são peritos em algumas áreas, porque tem algum vínculo afetivo familiar com aquele grupo em questão, né? Hoje, obviamente, você não vai considerar que a questão da formação profissional, ela hoje, embora seja abrangente, ao mesmo tempo ela é muito generalista, ela não dá conta de questões específicas de cada grupo. Então fica muito mais por conta daquele profissional se apropriar, querer estudar mais sobre o assunto, né? E aí tem muita coisa envolvendo um vínculo familiar que está associado a isso. Então, eu diria que tem muita gente. Tem gente que é referência em pesquisa em distrofia muscular, tem vínculo com a questão. Tem gente que é especialista em questão com síndrome de Down, pode escrever que tem vínculo com a questão. Tem os melhores especialistas em TEA, tem muita gente que tem vínculo particular, pessoal, com as questões. Então, tem muitos pais que foram estudar. Na nossa pós tem muito isso. Tem muita gente que veio para a pós porque é da família, tem um familiar. Sou professor, mas quero me aprofundar mais porque eu percebo que eu posso cobrar mais na escola até para fazer algo pelo meu filho. E isso acontece, é bem comum. Que legal. Então, eu ia fazer uma outra pergunta também, né? Até para explicar qual a nossa relação aqui. O que fez o senhor chegar até, que foi a nossa conexão da faculdade, né? Eu também fui aluno do senhor. E vários insights eu tive, né, ao longo das aulas. Nós tivemos mais pro fim dos semestres, né, nos últimos semestres. E assim, eu sei que é muito difícil, né, esse período universitário. A gente tem muitas dificuldades, principalmente os trabalhos em grupo. E aí, pensando nisso, como que está sendo a adaptação, porque creio que também agora cresceu o número de pessoas com deficiência que estão buscando a graduação. Como que é essa questão desses trabalhos, dessa integração, né, desses alunos dentre os outros convencionais? Como está sendo a aceitação, né, como que vocês estão observando isso lá em cima, na parte da universidade? Então, esse é um grande desafio que não é mesmo para a escola, porque esses jovens chegam ao ensino superior hoje, né? A gente até... por questão de legislação, a universidade ela tem que ter um núcleo de atendimento às pessoas com deficiência, que em cada lugar vai ter um nome, né? A nossa universidade, por exemplo, se chama NACE, Núcleo de Acessibilidade. Em geral, são espaços que têm a finalidade de identificar essas populações que estão no meio universitário, que muitas vezes passam desapercebidos, não são identificados, vivenciam fracasso escolar, né? Vivenciam situações de exclusão. Então, esse núcleo procura identificar, reunir essas informações, informar professores, disseminar informações sobre esses grupos, né? Então, como, por exemplo, como que eu posso adaptar uma prova, como que eu posso adaptar um sistema de avaliação, né? Então, tem a finalidade de amparar os professores para isso também, né? Então, essa e a universidade, o papel dela é promover debate. Promover debate, porque eu acho que ao assumir o quanto ela não sabe, é que ela vai se propor a fazer o que ela sabe, né? Esse é o papel da universidade. A gente sempre discute, né, que talvez eu tenha que sair da graduação com dúvidas e não com certezas. Se eu sair dali com dúvidas e aprender a pensar, eu consigo. Mas a universidade tem promovido muitos debates sobre isso, né? Eu mesmo no primeiro semestre, no meio do ano agora,
Esse ano eu ainda fiz uma palestra na reunião de planejamento dos professores sobre o TEA no ensino superior, trazendo dados, mostrando artigos que ilustravam quais são as dificuldades vivenciadas por esses jovens, onde são os gargalos, né? Eu mesmo orientei 2 mestrados já tratando sobre ensino superior e TEA, né? Um deles, e deficiência de uma maneira geral, mas um deles tratou sobre a deficiência no EAD, que também é uma outra discussão importante, né? Quer dizer, se discute muito no presencial. E no EAD, como é que é o acesso desse indivíduo? Hoje nós temos 52% dos estudantes de graduação e pedagogia são EAD hoje no Brasil. Como é que a gente faz frente a isso? Então, eu tenho que olhar também para o EAD. Então, é o papel do universitário promover, fomentar debate, promover discussão sobre isso. E aí, com isso, a gente não vai conseguir mudança de uma hora para outra, mas é gradual, é paulatino, é passo a passo. Aí a gente vai conseguindo alguma coisa. Uau. Show. É muita informação. E, assim, o cara tá me dando uma aula que eu tô ficando até sentido com tudo que ele tá falando, cara. Eu acho que tem uma grande dúvida, assim, que eu fico na mente. Assim. Às vezes a gente não consegue entrar em alguns debates com pessoas que trabalham até mesmo com essa questão da inclusão, porque eu entendo que muitas vezes assim, as pessoas nem sabem o que é a inclusão. E tipo assim, ouvindo do senhor assim, todas essas informações sobre todo esse âmbito, né, da pessoa com deficiência, né, da faculdade, da parte acadêmica, eu queria saber um pouquinho também, se você pode falar um pouquinho para nós e para as pessoas que estão ouvindo a gente aqui hoje, o que é a inclusão? Ela tem uma maneira certa de trabalhar? Tem alguma coisa que você olha e você fala assim, isso aqui é inclusão? Ou é de uma maneira geral? Assim, inclusão é tudo? Eu costumo olhar para a inclusão de 2 formas. Primeiro, a expressão inclusão ela pode ser usada como um processo. Né? Ela se refere a um processo. Da mesma forma, você fala assim, o processo de envelhecimento, você está falando de um processo de inclusão. Quer dizer, são mudanças que você está promovendo, visando garantia de direitos, equivalência de possibilidades, essa é uma coisa. E outra coisa, eu costumo verificar a inclusão na perspectiva de valores e concepções, né? Então, isso vai dizer respeito a falar assim, olha, tenho pensamento ou não tenho pensamento inclusivo. Não combina você falar, por exemplo, que uma escola se diz inclusiva, se tem concepções inclusivas, com um inspetor de alunos que seja homofóbico ou racista. Se a escola tem concepção inclusiva, então aí nós estamos tocando a questão da inclusão no sentido mais amplo. Então, e aí, por mais que a bandeira inicial tenha se levantado a partir das questões prementes relacionadas às pessoas com deficiência, quando você fala de inclusão, ela toca num pensamento, numa concepção que precisa ser mudada, né? E que gradualmente ela vai se implantando, vai se reconfigurando, vai se modificando e vai dando espaço para grupos que até então eram marginalizados, sejam de ordem étnico-racial, sejam mulheres, né? A gente tem hoje uma discussão bem ampla para ocupar espaços diferentes, e a escola, se não ela, quem vai ter esse papel de transformar, né? A gente fala, porque a escola muitas vezes ela reproduz o modelo da sociedade, então nós temos que sempre cutucar a questão escolar para que ela possa projetar uma sociedade diferente. Porque senão ela não vai cumprir aquele papel do Cipriano, quer dizer, transformadora. Ela vai ser transformadora? Ela assume muitas vezes contornos de uma célula, né, um microcosmos da sociedade que não é transformador. Mas ela tem esse desafio de se lançar para o futuro, olhar para as diferenças, para os problemas sociais e também não se omitir em relação a eles. Nossa, como é impactante, né, esse assunto, né? Sim. Obrigado, Viu Gimenez, de verdade, cara. Eu tô me sentindo lisonjeado de ouvir tudo isso de você, porque é algo tão importante de saber na nossa sociedade e às vezes a gente não tem tanto acesso, né? Mesmo que eu já tenha trabalhado com pessoas com deficiência e tudo mais, né? Atuo com Libras também, mas, cara, ter todo esse conteúdo, e aí acho que é uma das nossas propostas do podcast, é essa, de saber tudo isso, saber o quanto a gente pode repassar tudo isso de informação de uma longa escala, e até mesmo pensando, tudo isso que você está trazendo, isso cara, é muito gratificante, é interno isso, né? Isso muito é bom, bacana, obrigado. Porque a internet proporciona isso, né? Cara, muitas pessoas talvez nunca conheceriam ele, né? E através do podcast, e agora também eu ia até falar pro editor colocar embaixo o Instagram dele, né?
para que as pessoas consigam acompanhar mais de perto esse trabalho, né? Para que eles consigam ter essa proximidade também. Eu sei que você faz algumas lives às vezes, né? Faz vídeos, né? Fiz muito na pandemia. Na pandemia. Na pandemia fiz muita live. Hoje eu mando os vídeos, alguma pessoa coloca pra mim lá no Instagram. Sim. Aquela correria, assim. Que também é mais ou menos isso, né? Você consegue interagir com o público, consegue passar ali o conhecimento. Bom, a gente sabe que a gente poderia ficar aqui ainda horas e horas conversando, né? Porque tem muito conhecimento envolvido, né? Seria muito bom para nós, mas nós queremos que você venha novamente, venha em outras oportunidades, né? Que eu tenho certeza que será muito bom. Sei que você tem um compromisso agora, né? Então por isso que a gente também vai finalizando por aqui. Mas antes de você ir embora, a gente tem um bate-pronto aqui que a gente criou, perguntas rápidas ou, né? Você escolhe um ou outro e se quiser justificar ou não, também é com você. Então vamos lá. Criança ou adulto? Criança. Criança porque eu acredito no futuro. E formação, a gente espera adultos melhores, criança. Boa. Escola ou universidade? Ambas. Educação está em todo espaço. Escola, universidade, ONG, em vários espaços. É mais fácil de avaliar trabalho em grupo ou individual? Em grupo sempre dá mais problema, mas é melhor, porque nos ensina a cooperar, aprender, liderar. Então, como desafio para avaliar é pior em grupo, mas para a gente formar o estudante, em grupo é fundamental. Boa. Faculdade pública ou privada? As duas são importantes. A faculdade pública como excelência de produção de conhecimento. Faculdade privada faz chegar aquilo no grande povo. 80% das pessoas que estão estudando no ensino superior estão em faculdade privada. Tem que ser tratadas com respeito, porque elas atingem uma massa que a pública elitizou e não dá conta. Boa. Livro ou artigo? Depende para quê. Livro traz um conhecimento mais consolidado, antigo, que o resultado de uma síntese de informações. Artigo geralmente traz aquela novidade, aquele assunto original. Então ambos têm o seu papel. Boa. Simpósio ou congresso? Os dois. Formação é importante em qualquer momento. Mais fácil de trabalhar e de conduzir mestrado ou doutorado? Mestrado, para iniciar o estudante, tem sido desafiador nesse sentido, porque o cara está começando a fazer pesquisa. E doutorado, porque a gente sente a responsabilidade, como é que eu vou formar um doutor nesse país que tem que entregar uma massa de conhecimento aí avançada, que discuta, que tenha aprofundamento, que esteja preparada para orientar futuros mestres. Então, os dois com desafios diferentes. Show. Sexta-feira à noite, final de ano, aí, o que você prefere? Barzinho ou um jantar mais tranquilo? Jantar com os amigos, jantar com as pessoas, evitar sair para ficar em casa e chamar o pessoal na sua casa. Muito legal. Boa. Para finalizar agora, Palmeiras ou Corinthians? Sempre Corinthians. Sempre Corinthians. É isso. Valeu. Muito bom, obrigado. cara. Muito obrigado. Eu que Show de agradeço bola. a oportunidade, Excelente. estou à disposição em outras ocasiões. Marcar o 2 aí. Ó, Marcar o 2. Já deixa avisado aí. Já convida a galera aí, ó, pra ela seguir a gente, né? Se inscreve Tá bom. no canal, compartilha com a galera aí, porque tem daqui em diante é só assim, é só pedrada. É daí. Vocês viram o que tá acontecendo, né, gente? Tá levando aí pra vocês, meu. Aproveitem. É isso aí. Então não esqueça, se inscreve aí, comenta alguma coisa aí que você ficou com dúvida, que você queira que ele responda numa outra oportunidade. E não esqueça também de nos seguir nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui. Falou? Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.